Oi, gente. Vamos lá para mais um resumo do Vem Segue-me. E o nosso estudo é Alma 30 e 31, a virtude da Palavra de Deus. Muito me chamou a atenção os ensinamentos dessa semana, porque me fez refletir sobre a importância do livro de Mórmon. E como esse livro foi escrito principalmente para nós, para os nossos dias, porque ele retrata o período, a época que nós estamos vivendo. Nesses capítulos, nós aprendemos e vemos um homem que aparece chamado Corió. Esse homem era um anticristo, e uma definição para anticristo seria toda pessoa ou tudo aquilo que seja uma representação falsa do verdadeiro plano de salvação do Evangelho, que aberta ou secretamente se oponha a Cristo. Então, não só na época de Alma apareceu Corió, assim como no mundo moderno, nós precisamos ter muito cuidado com os anticristos que podem aparecer na nossa época. O presidente Nelson falou que nós nunca precisaremos de tanta revelação para sobrepujarmos aí os perigos desses últimos dias. Então, nós vamos precisar de muita revelação pessoal e principalmente para reconhecer as doutrinas falsas e os anticristos do mundo moderno. E eu fiquei pensando que muitas vezes esses anticristos, eles vão aparecer em forma de amigos, eles podem aparecer em forma de professores, de cientistas renomados, da mídia, de políticos ou de partidos políticos. Então nós precisamos ficar muito atentos, porque o anticristo é tudo aquilo que se opõe à doutrina de Cristo. Então, se eu tenho hoje alguém que professa que a família não está no centro do Evangelho do nosso Salvador, ou que diminui a sua importância, eu estou lidando com o anticristo. Se eu tenho hoje no mundo moderno de grupos ou organizações que fazem apologia ao uso de drogas tão permissiva e destrutiva para o corpo e para a alma humana, se eles incentivam o uso, eu estou lidando com um anticristo que se opõe à doutrina de Cristo e à palavra de sabedoria. Então eu preciso ter muito cuidado, porque às vezes eu estou trazendo anticristos para a minha vida e eu não estou percebendo. A importância de usar o Espírito Santo, o discernimento. Entre os ensinamentos de Corió, que eram muitos, ele falava que para tudo precisava existir uma prova física, que não se pode crer em Deus, em Cristo, porque ninguém os tinha visto. Então ele queria uma prova. Ele não acreditava na fé e nem na revelação pessoal através do Espírito Santo. Ele também acreditava que não existe pecado, portanto nada é errado. Esse é um outro conceito muito presente no nosso mundo moderno. Também que as pessoas prosperam graças aos seus esforços e que não existe nenhuma interferência divina. Ele ainda pregava que as palavras dos profetas não são verdadeiras e que ninguém pode prever o futuro. Que também não há remissão de pecados, que era loucura acreditar na remissão dos pecados e, portanto, na expiação de Cristo. Que não há vida após a morte, que o importante é ser feliz agora, né? que é o imediatismo, que depois da morte acabou, né? Que não haverá nenhum tipo de julgamento. Assim como aqueles que guardam os mandamentos, eles são pessoas que não têm liberdade, eles estão presos em tradições antigas. Então, dessa maneira, ele procurava enganar e desviar as pessoas da verdade. E é muito interessante porque ele começa aí ensinando essas práticas naquela época, 76 anos antes de Cristo, que está tão presente no mundo atual. A gente tem aí várias correntes, aí, várias teorias, desde o empirismo, ceticismo, ateísmo, relativismo, né? As ideias agnósticas, o sofismo. Nós vemos muitas filosofias aí com algumas coisas boas mescladas com artimanhas aí do inimigo, com doutrinas falsas, fazendo com que os homens acreditem nelas. E nós temos muita gente no mundo atual sendo enganada por essas teorias, até mesmo membros da igreja. Então, muita atenção nisso, que foi o que aconteceu com Corió quando chegou em Zaraína, e muitos acreditaram. Né? Lembre que o povo zaraíla era nefita, eles cresceram aprendendo a doutrina de Cristo.
E isso não impediu que eles fossem enganados por Coriô. Então muitos deles acreditaram. E depois ele saiu para a terra de Gesso. Quando ele chegou na terra de Gesso, ele encontrou quem? Os antinefileitas, que eram um povo que havia se arrependido dos seus pecados, que eram lamanitas antes. E imediatamente eles eram extremamente fiéis e obedientes. Quando eles perceberam as doutrinas falsas, eles simplesmente expulsaram Coriô do seu meio. Eles não deram oportunidade de entrar na sua casa. Então, que a gente possa aprender com o povo de Gesso, que não deu espaço para doutrinas falsas, para um anticristo na sua vida. Aí eles seguem para a terra de Gidona. Quando chega na terra de Gidona, novamente as pessoas de lá, quando começaram a ver o que ele ensinava, chamaram o juiz, amarraram ele e levaram para o juiz supremo. E o juiz supremo foi tentar conversar com ele e ver o que ele acreditava. Quando percebeu que ele profanava, né, até mesmo Deus, que insultava até mesmo Deus, ele disse: não, vou te levar para Alma, juiz supremo da terra de Zaraíla. Ele vai saber o que fazer com você. Né? Até porque era uma situação bem difícil aí, porque eles tinham a liberdade religiosa. Eles poderiam acreditar no que quisessem. E os homens tinham condição de igualdade. Então o fato de Coriô pregar o que quisesse não era em si um crime. Agora sim, eles tinham crimes imputados na lei, que se eu cometesse um crime eu pagaria, às vezes, dependendo da situação, até com a minha vida. Então, na hora que eu tinha um Coriô incitando as pessoas, não existe pecado, eu posso fazer o que quiser da minha vida, eu posso cometer crimes e não tem nenhuma consequência, consequentemente ele estaria levando muitas pessoas ao erro e a sua destruição. Então eles levaram até Alma, e Alma ele começou a insultar, dizendo que os sacerdotes enganavam o povo, que tiravam proveito do povo, e Alma mostra como sempre fez esse trabalho de graça, e a única recompensa dele era a alegria daqueles que aceitavam o Evangelho de Cristo. E nesse interrogatório que há, ele continua dizendo: não existe Deus, não existe Cristo, eu não acredito nisso. E Alma fala: você se afastou desses ensinamentos, mas você sabe que isso é verdade. E nessa conversa toda, Alma dá uma contra, vamos dizer assim, né? uma argumentação e combate as doutrinas falsas através da palavra de Deus, falando verdades. Alma primeiro presta o testemunho dele, e aí nós vemos como um testemunho uma arma poderosa. Depois, Alma fala sobre o testemunho de todas as pessoas, que não era só o testemunho dele, mas somado a muitos, todas as pessoas que sabiam que existia um Deus, né, por experiência própria espiritual. Alma também vai falar para ele sobre o testemunho dos profetas, né, que foram muitos também. E Alma fala uma coisa muito interessante, que todas as coisas mostram que existe um Deus, a natureza. Eu acho que todos nós já vemos a experiência de você olhar assim e dizer: gente do céu, que lugar lindo, né? Claro que existe um Deus, como isso foi feito, e você olha montanhas, você olha as estrelas, e você sente a força que tem a natureza feita por um Criador. E nesse momento, em Alma 30:44, ele diz: até mesmo a terra e tudo que existe sobre a sua face, sim, e seu movimento, ele fala sobre o movimento da terra, e também todos os planetas que se movem em sua ordem regular. Então observa que interessante, porque nessa época se acreditava que a Terra era estática, mas que não se movia. E aqui nesse momento, Alma está dizendo que a Terra se move. A gente pode ver em Elamã também, em Elamã 12:15, e assim, segundo sua palavra, a Terra volta para trás, parecendo aos homens que o Sol está parado. Sim, e eis que assim é, porque certamente é a Terra que se move e não o Sol. Então, olha que evidência da veracidade do livro de Mórmon. Nessa época se acreditava que a Terra era estática, né, que a Terra não se movia. Hoje nós sabemos que a Terra se move ao redor do Sol. E isso só foi descoberto por Galileu Galilei, né, que era físico e astrônomo, e também por Copérnico, né, que era um matemático e fez cálculos matemáticos aí, e conseguiu provar que a Terra não era estática como se pensava, e que ela não era o centro, mas ela girava em torno do Sol.
E eu fico pensando, olha só, o Corió queria tanto uma evidência, e nós temos aí uma evidência no livro de Mórmon, que os homens só vão descobrir isso mais ou menos no ano 1500 depois de Cristo. E a Alma estava afirmando isso 76 anos antes de Cristo. Mas enfim, a natureza, tudo mostra que existe um Deus. Mas mesmo assim ele não estava convencido e ele queria um sinal. E a Alma deu um sinal. Né? Com esse sinal, ele acabou aí ficando mudo. Né? E quando ele fica mudo, ele acaba admitindo que foi enganado por Satanás, que ele se afastou do Espírito de Deus, que ele começou a acreditar nas mentiras. Aí ele pediu para a Alma pedir a Deus para fazer e voltar a falar de novo. Né? E a Alma diz que não, porque sabe que ele vai continuar a ensinar as mesmas mentiras, mas que seja feito de acordo com a vontade de Deus. E o que nós vemos aí com Corió é que ele não volta a falar, ele acaba os seus dias aí como um mendigo, mendigando entre povos e povos, e acaba sendo morto pelos oramitas, depois de atropelado, pisoteado. E nós aprendemos como o Satanás ele não protege seus filhos, como ele não vai estar aí ao seu lado na hora que você decide ser um seguidor dele. E no final, nós vemos que quando a Alma soube, né, que ele foi morto pelos oramitas, que é um dissidente nefitas, eram nefitas que se afastaram da verdade, a Alma se reúne aí com ótimos homens, com Amon, né, com Arão, ele chama Zezron, lembra daquele advogado convertido, Amuleque, e eles vão lá tentar pregar para os oramitas. E é muito interessante porque eles encontram um povo cheio de orgulho, um povo que se sentia superior, melhor que os outros, um povo que havia instituído um dia do Senhor para eles, que erguia um púlpito, que fazia uma oração decorada e que se sentia um povo eleito e que, se não, exceto esse povo, ninguém herdaria o reino celestial. E a Alma, ele fica muito chocado, muito entristecido quando ele vê aquilo, e ele faz uma oração que é o oposto, né? Como ele reconhece que os oramitas também são filhos de Deus, que eles também precisam da oportunidade de conhecer o Evangelho. E como ele ora fervorosamente aí para os seus irmãos, para ter forças para pregar o Evangelho para esse povo, porque ele sabe que a palavra de Deus é poderosa e que a única coisa que pode fazer com que o povo realmente se arrependa é a verdadeira doutrina de Cristo. Eu sou grata por esses ensinamentos, por essa aula que nos ensinou duas grandes verdades. Primeiro, que o Satanás vai tentar nos ensinar através de doutrinas falsas. E nós precisamos estar muito alertas, porque as doutrinas falsas estão aí, ao nosso redor, todos os dias. Todos os dias. E a outra coisa é a importância da palavra de Deus. Só a palavra de Deus pode penetrar no nosso coração, com tal força que nos leva ao arrependimento, a ser pessoas melhores. Sou grata pelo livro de Mórmon. Ele foi escrito para nós. O Senhor sabia que nós precisaríamos disso. Precisaríamos disso para não ser enganados. Que possamos fazer a nossa parte e que não deixemos o inimigo nos enganar e que não sejamos orgulhosos, mas humildes para reconhecer e seguir a Cristo. Obrigada, gente. Beijo.